Esse vídeo eu trouxe aqui depois de muitas perguntas de pessoas que querem saber sobre esse assunto. Então, eu realmente acho que tem muita dúvida sobre como funciona a inclusão de pessoas na escola na França, né? Como funciona a escola pública na França para pessoas neurodivergentes. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar como está sendo a minha experiência, como que foi todo esse processo, para poder ajudar você que tem aí essa dúvida, né? Às vezes que está vindo para a França com o seu filho, com sua filha que precisa de um acompanhamento e tem dúvidas sobre como funciona o sistema. Bom, primeiro, se o seu filho tem um diagnóstico, é importante você trazer esse diagnóstico do Brasil, porque já vai ajudar, né, a você conseguir avançar as coisas. Mas apenas com esse diagnóstico em mãos, não tem como você já fazer o que você precisa fazer diretamente do Brasil, você vai ter que chegar até aqui, ir até um médico, porque esse diagnóstico vai estar escrito em português, né, então você precisa ter uma validação de um médico aqui na França, para então você dar entrada ao todo o processo que você tem que fazer, se o seu filho precisa de um acompanhamento na escola, se ele precisa de um assistente, enfim, todas as comodidades, né, ou as modificações que ele precisa em sala de aula, em nível de material pedagógico, tudo que ele precisa para ele poder acompanhar as aulas e ter um bom aproveitamento como as outras crianças. Então, aqui na França, o local que reúne isso aí, né, você precisa fazer um dossiê aí na MD, aqui chama MDPH, que é a Départementale de Personnes Handicapées. Então, é o local ali que vai gerenciar todos os dossiês de pessoas deficientes. Para qualquer tipo, né? Qualquer tipo de deficiência, você precisa ir até esse local aí, no seu departamento, que vai gerenciar o seu dossiê. Então, vai depender do local onde você mora, vai ter um departamento que vai gerenciar ali vai gerenciar o seu dossiê, é para lá que você tem que mandar. Para você constituir esse dossiê, você precisa ir até um médico, né? Como eu falei, o médico francês, ele precisa fazer uma avaliação e ele precisa colocar ali, tem um dossiê médico que ele vai preencher e ele vai descrever, né, qual que é o que que a criança precisa ali, quais são o comportamento dela, quais são né, as dificuldades que ela tem e quais são os níveis ali de dificuldade, no que ela precisa ser ajudada. Então, tem várias perguntas que o médico vai respondendo ali, tem perguntas que ele precisa escrever, então ele vai descrever um pouco sobre como é, né, o que que ele avaliou ali, o que está no diagnóstico, e apenas com esse documento que você vai poder dar entrada. Esse documento e mais outro, né, existe na verdade, um monte de coisa que você precisa reunir. Quanto mais coisas você reunir, é bom. Na escola, né, mesmo na escola no Brasil, se você tiver uma carta da escola falando como que foi, se a criança já é escolarizada, falando como que foi os anos anteriores, o que que ela tinha ali, né, como funcionava. Não sei exatamente como funciona no Brasil, se existe alguma coisa parecida, né, se existe aí um acompanhamento, né, você tem como fala, uma linha do tempo aí, né, você tem esqueci o nome o nome que eu estou procurando agora, se eu lembrar, eu vou colocar aqui. Mas, enfim, não sei se tem um acompanhamento. Se você tiver todo isso aí, você traz tudo, né? Traz todos aqueles exames, traz todo ali, né? A evolução que teve ao longo do tempo, todos os tratamentos que ela faz, todo o acompanhamento médico que fez até hoje, tudo, 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 para você vir aqui e continuar esse acompanhamento com o médico daqui, para em seguida, né, ele conseguir colocar tudo isso nesse dossiê. Importante lembrar que apenas fazer esse dossiê aí não garante nada, né? Na verdade, você vai completar esse dossiê, você vai enviar, eles vão avaliar, isso demora bastante. Eles vão avaliar ali, né, se tem tudo o que precisa, se tem todos os documentos necessários que eles pediram. E aí você vai ter uma resposta se, né, se o seu dossiê for aceito ou não, ou eles vão pedir uma nova avaliação, vão pedir alguma coisa a mais. Se o seu dossiê for aceito, tem outra parte aí, né? Não é porque o seu dossiê foi aceito que você vai ter o que você precisa ali exatamente. No meu caso especificamente, eu preenchi o dossiê em março do ano passado. Ele foi em maio, eles pediram um outro documento que tinha que ser preenchido pela escola atual dele, falando, né, como que estava sendo o desenvolvimento, né, o que que ele precisava e tudo mais. Tive que enviar isso aí. Aí eu enviei e nunca mais recebi resposta, não recebi nem fumaça, nem nada. Quando eu ia novamente entrar em contato, né? Porque quando eu enviei o dossiê, na verdade, em março do ano passado, eles já me falaram, né? Os médicos, na verdade, falaram, lá eles não falaram nada, os médicos, as pessoas que conhecem já falaram, muito provavelmente você não vai conseguir ter uma assistente. O que que ele precisava era uma assistente para poder acompanhar ele na escola, né? Algumas horas durante a semana. Mas me falaram que era bem provável que ele não conseguiria isso, porque já era março, então teria que ter enviado o dossiê antes, e mesmo assim era difícil de ter alguém. Enfim, a gente enviou em março, eu enviei o que eles pediram em maio,
Esperei. Ele começou a escola em setembro, não tinha assistente, então começou normal. Claro que a gente conversou com a professora, né? A professora, a escola já sabia, a professora já sabia de todos os antecedentes, né? Do que o diagnóstico, o que ele precisava. Então, a escola já estava consciente disso. Eles já colocaram ele em uma classe que seria mais adaptada. Aqui eles têm um sistema de classes flexíveis, não é assim, não funciona assim em todas as escolas, tá? Algumas escolas tentam aí algumas formas diferentes, né, de regrupar os alunos. Então, ele está em uma classe flexível, que significa que ele não está naquela classe que todos os alunos ficam um atrás do outro ali, ficam sentados o dia inteiro, ouvindo a professora falar e fazendo as coisas. É uma classe que pode levantar, ele pode sentar, tem atividades em vários locais. Às vezes eles sentam no chão, né, tem outros banquinhos, tem duas salas, na verdade, uma sala conectada a outra sala, que tem ali algumas almofadas que eles podem sentar no chão, tem mesas de trabalho específicas ali para eles fazerem atividades sozinhos, depois chamar a professora, né? Então tem todo um esquema ali. Mas, como eu falei, não funciona assim em todas as escolas. Esse é um funcionamento específico dessa escola que meu filho tá, é uma escola pública, mas tem esse funcionamento específico. Então a escola já sabia de todo, né, de como funcionaria, e a escola também me falou que seria bem provável que ele não iria ter, mesmo depois que o ano letivo começasse, ele não iria ter essa assistente. E foi o que aconteceu, ele começou em setembro, não tinha essa assistente. Então a professora foi uma pessoa, né, que com a paciência dela é uma pessoa experiente, né? A gente teve uma sorte de ter uma pessoa que já tem uma certa experiência, então não é uma professora tão novinha como ele tinha na escola anterior, então já era uma pessoa que conhecia bem. Ela acompanhou ele nesse tempo. E quando foi em dezembro, a gente recebeu uma notificação que o dossiê dele tinha sido aprovado e que ele teria, né, tanto ajuda financeira quanto ajuda da assistente. Só que, como eu falei, o dossiê foi validado, só que ter uma assistente depende, na verdade, da disponibilidade de ter uma pessoa ali, né, que possa começar, e geralmente eles só fazem isso na entrada do ano, em setembro. Então, agora, por exemplo, a gente está em abril, maio, eles vão começar, né, ver aí quais são as necessidades das escolas, né, ver onde que precisa ter ali uma assistente, ver se tem alguém disponível naquela área e vão, então, colocar essa pessoa para ajudar. Então, geralmente ela não vai ajudar apenas uma criança, né, ela não vai ficar apenas com o seu filho, vai ficar com o seu filho e com outras crianças ali também naquela mesma escola que tenham, né, necessidade de ter essa assistente. E lá também a MDPH vai determinar quantas horas eles vão avaliar, né, todo aquele dossiê, eles vão avaliar o nível de incapacidade, né, o quão a sua criança precisa ter ali, realmente ter um acompanhamento, e baseado nisso aí também vai ter uma prioridade a mais ou a menos, né, se for uma criança que tiver um nível menor ali, dificuldade, tem toda essa questão. No meu caso, especificamente, eu tive muita sorte. Porque eu consegui, né? Logo que o dossiê foi aprovado ali em dezembro, já teve uma pessoa que começou com ele em dezembro também, porque por sorte tinha essa pessoa que estava disponível na área que eu moro e ela foi, né, enviada até a escola dele. E ele tem essa assistência de 1 hora por dia, 1 hora e 10, 1 hora e 20, eu acho, por dia, que essa pessoa vai até a escola, então fica acompanhando ele ali para ajudar, né, para ajudar a fazer acompanhar as tarefas ali, para ajudar a explicar alguma coisa específica para ele, para ajudar ele a se concentrar. Enfim, tem essa pessoa que vai ficar ali com ele durante esse tempo específico. Então, durante o resto do tempo, ele está ali com as crianças, com a professora e tudo mais, e durante essa 1 hora aí, que geralmente no período da tarde, ele vai estar com a assistente que vai ficar ali com ele, ajudando, né, durante esse período, né, no que ele precisa. Tem esse caso de crianças vão frequentar normalmente a escola pública, mas também tem casos de crianças que vão fazer um pouco misto. Então, crianças que realmente precisam ter uma atenção especial ali, realmente precisam ter um tempo ali, um número menor, né? Porque aqui o primário, ele é limitado a 24 crianças, né? Algo que passou recentemente aí. 24 crianças é a quantidade máxima de crianças que pode ter em uma classe do primário. Então, é muita criança, né? É muita criança, é muito barulho. Não é as crianças, e não é toda criança neurodivergente, dependendo do nível dela e tudo mais, não é todas, né, que vão conseguir permanecer o tempo todo nesse local. Às vezes vão precisar de um local mais calmo para poder realmente aprender e a se concentrar. Se isso for detectado, né, existe o que eles chamam de ULIs, então são unidades específicas que vão trabalhar com essas crianças. Então, tem crianças com dificuldades cognitivas, vão ter crianças autistas, crianças com neurodivergentes, que vão para essas unidades durante um período do tempo. Às vezes eles vão, por exemplo, apenas durante o período da manhã, e depois do período da tarde eles voltam e ficam ali com a classe, com os outros, né? Então tem essa ideia de
ter essa parte exclusiva para poder realmente eles poderem acompanhar, né, acompanhar o conteúdo e evoluir tanto quanto as outras crianças. Então, são crianças que precisam realmente ter um acompanhamento mais próximo ali. Então, no período da manhã, elas vão ficar nessa unidade e depois, no período da tarde, elas vão se juntar às outras crianças e vão continuar ali fazendo as atividades como todas as outras, como todas as outras crianças, junto ali com o grupo. Então, para ter essa inclusão, né? Eles não ficarem apenas naquele grupo ali, aquele grupo pequeno ali, para eles poderem também discutir com outras crianças, ter a parte social também com as outras crianças. E existe também casos mais específicos, crianças que realmente precisam de um acompanhamento fechado ali, um acompanhamento específico. Existem unidades de intervenção ali, unidades educacionais, para realmente acompanhar essas crianças de perto ali. Elas vão estar em locais fora do ensino público, fora, né, do ensino convencional, elas vão estar nessas unidades com outras crianças que necessitam desse acompanhamento próximo. Existe essa questão, a questão da sorte. Infelizmente existe a sorte também. Você precisa ter a sorte de contar com um professor que é mais aberto, é mais legal ali, né, mais compreensivo. Existe essa questão da sorte quando você vai colocar o seu filho em uma escola pública, porque a gente sabe, né, a quantidade de crianças que tem, então não dá para você exigir a mesma coisa que você poderia exigir em uma escola privada. Eu falo isso porque, né, antigamente eu estava em uma escola particular, passamos para uma escola pública e a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença no que você pode, na paciência das pessoas, no que você pode exigir ali. Então, na escola particular, se você optar por colocar o seu filho em uma escola particular, geralmente são menos crianças também, né? Vai ser uma classe menor, na maior parte dos casos vai ser uma classe menor, vai ser uma classe mais restrita ali, então, dependendo da criança, pode ser que seja mais fácil para ela essa adaptação numa escola particular. Claro que tem a parte financeira, as escolas particulares, na maior parte dela, principalmente na região de Paris aqui, elas são caras, então é um investimento que você precisa ver aí. Mas as escolas públicas, de maneira geral, elas têm um ensino, né, que é bom. Claro que depende muito também do local onde você vai morar, porque a escola que seu filho vai, ela está ligada ao local que você vai morar. Então, quando você for escolher um local para morar, tem que pensar muito bem nessa questão da necessidade do seu filho, né? Essas ULIs, por exemplo, que eu falei das crianças que precisam ir esse período de tempo, né, para uma unidade especial e depois irem para a escola normal, não são todas as escolas que têm essa ULIS. Então, se o seu filho precisar ir para uma ULIS, pode ser que você seja mandado para uma escola que fique mais longe de onde você mora. Pode impactar aí, né, o tempo de levar a criança e tudo mais. Mas tem isso também. Existem escolas, eu já vi aqui também, escolas para crianças neurodivergentes, e dentro da própria escola eles têm os acompanhamentos. Claro que são escolas particulares também, e o preço vem junto, né? Então, eu particularmente nunca fui atrás. A médica que faz o acompanhamento do meu filho, ela não recomenda esse tipo de escola. E eu não acho, por enquanto, eu não acho, não vi para o meu caso específico, eu não vi a necessidade ou a utilidade de ir para uma escola que faça esse tipo de acompanhamento. A gente tem uma equipe, né, de médicos que já conhece meu filho, que a gente já faz acompanhamento faz um tempo, então são legais, são pessoas que ele conhece, que confia, então para mim não tem a necessidade de ter esse acompanhamento externo. Sobre acompanhamento também eu tenho que fazer um outro vídeo, porque leva muito tempo para explicar sobre todas essas coisas, mas tem o acompanhamento também tem o serviço público, né, a CMP, Centro Médico Psicológico, para as crianças que faz o acompanhamento, e o acompanhamento ele é gratuito, mas o problema também, como eu falo, tudo que for público, aqui na França também, tem espera. É difícil para você conseguir, então você precisa ser rápido, você precisa ser insistente, você precisa ligar. Essa CMP eu tive que ligar, liguei. Demorou também, demorou 9 meses, eu fiquei 9 meses. Claro que eu não fiquei esperando, porque você sabe, né? Quem tem crianças assim sabe que a gente realmente não pode esperar. Eu não esperei, por isso que eu faço um acompanhamento também com um profissional liberal, mas eu continuo na CMP, mas demorou 9 meses para eu conseguir ter uma consulta com uma psicóloga, aí você vai explicar seu caso e ela vai te dar ali, né? Eles fazem grupos terapêuticos com as crianças, tem fono também, tem psicomotricidade, só que a fono, por exemplo, eu nunca consegui e nem tentei, porque como meu filho tem essa pessoa, que a gente conseguiu essa pessoa externa, que também é uma coisa muito difícil aqui na França. Então, como a gente já tem alguém, a gente nem quis entrar na fila.
porque ela já me falou que a fila era muito grande, a espera era muito grande, então a gente já deixou para lá. Psicomotricidade é a mesma coisa, a fila de espera é muito grande. Existe a possibilidade de você ter, né? Porque a psicomotricidade aqui na França, por exemplo, não é coberta pelo sistema público, você precisa pagar do seu bolso, e não são todas as mutuelles, o sistema complementar de saúde, que vai te reembolsar também. Então, custa, sim, então é de R$ 50 a sessão. Então, se o seu filho faz uma sessão por semana, você já faz a conta aí. É uma coisa, né? Isso que a gente sabe que é super importante, mas que infelizmente não é coberto. Mas para não deixar esse vídeo muito longo, se vocês estiverem interessados em como funciona essa parte médica no sistema público de saúde aqui na França, deixa um comentário aqui que eu vou fazer outro vídeo explicando com detalhes para você mesmo entender, porque eu sei o quanto eu sofri para entender todos esses detalhes. É muito difícil você conseguir informação, as informações são muito, né, diversas, cada pessoa vai te falar uma coisa, cada local, na verdade, às vezes funciona de um jeito, é bem difícil você saber, né, exatamente como funciona, onde você mora, você tem que ir atrás, tem que ligar, tem que ir atrás, tem que conversar, tem que insistir, e você realmente, aí sim você tem chance de conseguir, né, alguma coisa, mas só avisando que realmente é complicado, mas com persistência é possível que você chegue até lá. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa aqui nos comentários também, deixa um like se você gostou desse vídeo e continua me acompanhando aí que eu vou postar mais coisas sobre essa parte também da maternidade e escolas na França. Um beijo e até a próxima.